Olá, dorameiras e dorameiros! Eu sou a Deise Coelho, mestre em Psicologia da Saúde, e hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre um dorama muito fofo, inteligente e que fala bastante sobre como funcionam as nossas emoções. E aí, tem alguma ideia de qual é? Se você pensou as células da Yumi, com certeza você acertou. Então, para não perder as novidades aqui do canal, já confere aí se você está inscrito e se não, já faz a sua inscrição e aproveita e deixa seu like, beleza? Se você ainda não conhece ou assistiu esse dorama, eu de verdade te recomendo demais. É um dorama que eu confesso que eu sou suspeita, né? Junta as duas coisas que eu mais amo, que é doramas e psicologia. Mas de toda forma, eu realmente recomendo para vocês porque é um dorama que dá para aprender muito sobre como nós funcionamos. Os nossos pensamentos, a nossa emoção e como a gente acaba reagindo diante de tudo isso. Bom, esse dorama nos conta a história da Yumi e de todas as suas células. Mas afinal, o que seriam essas células? Essas células são os pensamentos e as emoções da Yumi e como tudo isso e o funcionamento deles acaba interferindo no jeito dela se comportar e se colocar no mundo, tanto sobre o que ela pensa sobre si mesma quanto sobre os outros, o mundo ao seu redor e também o seu futuro. Deixa eu aproveitar e explicar um pouquinho para vocês sobre uma das abordagens da psicologia que se chama terapia cognitivo-comportamental. E ela nos fala sobre o modelo cognitivo e sobre como várias vezes a gente acaba sendo influenciado pelos nossos pensamentos, emoções e comportamentos. Mas afinal, como isso se dá? Eles acreditam que a gente tem padrões de comportamento, alguns que são super funcionais e nos ajudam, e outros que são um pouquinho disfuncionais, ou seja, eles acabam à medida que a gente vai reproduzindo isso, nos prejudicando no nosso dia a dia. E para a gente tentar entender um pouquinho sobre quais são os nossos padrões de comportamento, a gente tende a fazer alguma coisa que nós chamamos de registro de pensamentos disfuncionais, no qual a gente avalia a situação, ou seja, o que está acontecendo naquele momento, qual é o contexto. Junto com isso, os pensamentos que vieram, ou seja, o que eu pensei a respeito de toda aquela situação. Nesse mesmo momento, vem vindo as emoções, ou seja, o que eu senti diante de tudo isso e assim como eu acabei reagindo. Foi positivo, não tanto assim, me prejudicou, depois me arrependi? Então a gente tenta mapear esses funcionamentos todos para a gente conseguir mapear e ver como a gente tende a se comportar e então gerar intervenções quando a gente percebe que isso mais nos prejudica do que nos ajuda. Bom, gente, para ficar um pouquinho mais simples, eu vou usar uma das cenas das células da Yumi para exemplificar isso que eu estou querendo dizer aqui. Por exemplo, tem uma cena lá bem no inicinho, que é para não dar spoiler, na qual a Yumi está trabalhando e ela percebe que ela precisa trabalhar porque o seu chefe acabou de já pedir alguns relatórios para ela, mas ela quer muito saber o que seu colega de trabalho, por quem ela tem um certo interesse, queria falar para ela. Então ela fica naquele jogo entre razão e emoção, que ali eles chamam bastante de sensibilidade. Então a gente percebe as células dela brigando, na qual a sensibilidade quer muito ir lá descobrir o que o amigo dela queria dizer quando perguntou onde é que ela morava, e a razão diz que eles não podem, porque eles têm que trabalhar e precisam entregar o relatório logo. Então, ela fica naquele jogo por um tempo e quem de nós nunca teve duas vozinhas conversando aqui e a gente ali no meio sem saber o que fazer? E a gente vê isso muito claramente nessa cena com a Yumi. Ela fica confusa, né? Ela se levanta, ela se senta de novo, ela começa a ir, ela volta, até que finalmente ela vai até o seu colega, tem coragem de o chamar porque ele estava numa reunião. No entanto, logo que ela o chama, quem é que aparece? A bendita da ansiedade, e que diz que ela devia ser uma sambeia elegante, que não devia chamá-lo ali, que se ele não entender, que se não tiver nada a ver. E vem aquele monte de pensamentos, né, uma enxurrada desses pensamentos, que a deixam insegura e com medo de ser julgada naquele momento, principalmente na frente dos seus colegas. Até que então ela decide dizer para o seu colega que não era nada, que depois eles conversem. E quantas vezes algo assim não aconteceu com a gente em nossas vidas, que faz a gente se sentir inseguro, sem saber o que fazer, aquele frio na barriga de ansiedade e às vezes a gente mete os pés pelas mãos.
Uma outra cena em que isso fica muito claro é quando a Ruby está descendo do táxi para ir para o Festival das Flores e a Yumi não quer que ela vá porque vai que ela tem uma chance com aquele colega de trabalho. A situação, nesse caso, é a Ruby descendo do carro, do táxi ali. Nisso, a Yumi a vê e os pensamentos começam a dizer: meu Deus, estado de alerta! A Ruby veio, e agora? Como vai ser? E aí eles começam a dizer: corre Yumi, corre Yumi. E aí ela se sente agitada naquele momento, muita adrenalina, muita ansiedade. E qual é o comportamento que vem disso tudo? Definitivamente a Yumi corre muito da Ruby. Bom, pessoal, esses são apenas alguns exemplos que nos mostram como isso funciona. E, de fato, realmente os autores fizeram um trabalho fenomenal ali no dorama. Por qual motivo eu digo isso? Realmente, muito do que eles demonstram é como os autores da psicologia pontuam que a nossa mente funciona. Então é um dorama que, além de maravilhoso de ser assistido, é super educativo. Uma das coisas que a terapia cognitivo-comportamental, ou TCC, fala bastante é sobre os pensamentos automáticos, que são esses vários pensamentos que a gente tem ao longo do dia, que são cognições breves e são muito importantes para a gente conseguir tomar decisões rápidas. A gente precisa disso o tempo todo. Mas quando é que costuma ter problema? É quando alguns desses pensamentos automáticos são disfuncionais, ou seja, eles nos mostram uma realidade bastante distorcida e que acabam nos prejudicando. Por exemplo, uma cena em que a gente consegue perceber os pensamentos da Yumi atrapalhando é quando o Uri a pergunta se ela está quase indo para casa e ela faz toda uma dedução a partir dos cafés que ele está levando, que provavelmente ele também fará hora extra. Nesse caso, apesar de estar quase terminando o seu trabalho, a Yumi diz para ele que ainda vai demorar bastante. E ele diz que pena, porque eu estou indo para o seu bairro e eu poderia levá-la. Então aqui os pensamentos automáticos da Yumi acabaram fazendo uma leitura que foi errônea e a prejudicaram naquele momento. E quantas vezes a gente não passa por algo semelhante e depois ficamos ali uma briga de emoções nos quais a gente pensa: por que eu disse aquilo? Por que eu não deduzi corretamente? E aí fica toda aquela culpabilização e a gente se sentindo muito mal por ter agido de um jeito que acabou nos prejudicando. E outro momento em que eu gosto muito, gente, é quando a gente consegue perceber as células trabalhando para manter a expressão da Yumi. Ela tá ali pensando que ela tá com raiva, que ela tá chateada, que aquela situação é um saco, que a piada da pessoa não tem graça nenhuma. E, no entanto, as células estão lá puxando, né, que é para manter o sorriso dela e ela conseguir passar uma expressão de quem tá tranquila com aquela situação, quando na verdade ela tá indiferente ou nem gostaria de estar ali. E quantas vezes no dia a gente não passa por isso? E outro momento que eu gosto muito é quando a gente consegue perceber as oscilações de emoções da Yumi. E a gente também vive isso no nosso cotidiano. Por exemplo, acordei super animada, no entanto perdi o ônibus. E a partir daquele momento eu já fico muito mais desanimada. Mas no almoço, o meu chefe me chama para almoçar e eu vou sair com os meus colegas e aí eu já começo a ficar mais tranquila. E a gente às vezes pensa, né, isso é loucura? De forma alguma. Nós temos essas emoções e de fato elas oscilam ao longo de um dia todo. Quando é que isso começa a ficar patológico? Ou seja, mostrando algum tipo de adoecimento. É quando a gente fica em apenas uma emoção e estabilizamos ali. Por exemplo, começa um dia triste e passo aquele dia e todos os outros dias muito triste. No geral, a gente avalia a frequência, por quanto tempo eu fiquei mal, e também a intensidade, se isso foi em um nível muito alto a ponto de me prejudicar. E quando isso é constatado, quer dizer que talvez eu precise de ajuda. E aí sim é um caso a se pensar e estar muito atento sobre a nossa saúde mental. Então, pessoal, falando sobre a psicologia neste dorama, ele é uma obra a qual daria para ficar aqui falando por horas e horas e explicar várias coisas teóricas utilizando as cenas maravilhosas, fofas e sublimes
do dorama As Células da Yumi. A Yumi passa por várias situações que a gente consegue acompanhar. Então tem desilusões amorosas, tem momentos de se apaixonar, tem momentos de ficar chateada com os amigos, muita coisa acontece e a gente consegue se identificar em vários desses momentos. Por qual motivo a gente se identifica? Bom, na realidade, simplesmente porque a Yumi é uma humana que passa exatamente por tudo que a gente passa no nosso dia a dia. Então, em vários momentos, a gente quer rir com ela, chorar, ficar bravo, várias emoções vêm porque a gente se identifica. Esse é o nosso dia a dia. A gente tem pensamentos, emoções e reagimos diante disso tudo. Então, se você também quer conhecer um pouquinho melhor sobre as suas emoções e aprender várias coisas, eu te recomendo assistir As Células da Yumi. E depois, volta aqui nos comentários e me conta o que você achou desse dorama, beleza? Então, pessoal, era isso. Muito obrigada por terem ficado até aqui. Mini coraçõezinhos para vocês. Um beijo e até mais.